Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre alguns deveres que temos pelo fato de pertencermos ao corpo de Cristo, à sua igreja. Nós gostamos de receber, nós gostamos de ter direitos, nós gostamos mais ainda de ter privilégios. Mas no corpo de Cristo, além disto, nós temos também deveres. E esses deveres nós devemos cumprir com amor, para confirmar que nós pertencemos ao corpo. Caso não tenhamos fruto nenhum, não cumpramos esses compromissos, nós não estaremos sendo do corpo, apenas religiosos interesseiros. E aí, essa diferenciação vai ser trazida no dia do juízo. Quando comparecermos perante o Senhor, ele diz, vai separar uns dos outros, os cabritos das ovelhas. Há crentes que são ovelhas submissas, servas, obedientes, e há crentes que são cabritos, interesseiros, voluntariosos, cheios de vontade, dirigidos pelo seu eu. E essa diferenciação vai ficar clara. Hoje a gente não percebe muito isso e nem pode agir muito sobre isto. Mas quando Jesus voltar, tudo vai ficar muito claro. Quem é do Senhor não só tem direitos, mas tem deveres também. Só que esses deveres nós fazemos com alegria, cumprimos esses deveres com prazer, por causa do Espírito Santo que está em nós e do compromisso que temos de ser servos. O servo é para servir, mas nem todo crente é servo. A maioria dos crentes não quer servir, eles querem receber, querem usar seus direitos, mas eles não querem ter compromisso de deveres. Quando você assume congregar, você tem que entender que vai ter compromissos. Você vai ter todos os direitos, mas você vai ter os deveres também do congregar. É ordem do Senhor que ninguém deixe de congregar. Todos congreguem. Hebreus 10, 25. Todos devem congregar. É ordem do Senhor. Para que pertençamos ao corpo e sejamos arrebatados quando Jesus vier levar o seu corpo. Ele, além do corpo, não vai levar mais crentes a granel, crentes separados do corpo, só vão aqueles que estão no corpo. Para isso existe a ceia do Senhor, para dar oportunidade de conserto e caracterizar aqueles que realmente são ligados ao corpo. Eles tomam a ceia do Senhor confirmando que estão em comunhão com o corpo. E quem tomar a ceia do Senhor de qualquer jeito, só por tomar, não estando em comunhão com o corpo, na verdade está se condenando. Por causa disso, a pessoa está dizendo, eu digo para todos que eu estou no corpo, mas no dia a dia eu não estou. Eu vivo a minha vida isolada e separada. Isso é mal. Cada ceia do Senhor é uma oportunidade e você deve estar atento a isto. Bom, em 1 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo trata aqui da questão de carne sacrificada a ídolos e recomenda uma atitude de humildade por parte de cada cristão e consideração para com o seu irmão, porque há irmãos e irmãos. Há irmãos que são de consciência fraca, há irmãos que são considerados fortes. Os irmãos fortes têm uma tendência de viver pela sua força e de ignorar os que são fracos e até julgar os que são fracos.
Há aqueles que dizem, eu sou salvo pela graça, eu posso comer qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa porque eu estou salvo pela graça. Bem, a palavra de Deus através do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 8, então, é dirigida a esses tais, supondo que você seja forte assim, convicto da graça, você deve estar produzindo fruto para isso, a gente não vai entrar nessa questão agora, mas se você é tão forte assim, deve estar evangelizando bastante gente, cuidando de vidas, ganhando outros para Jesus, se você é tão forte assim. Pois é, se você é forte, então considere os fracos. O amor leva você a considerar os que são fracos. E você não usar da liberdade que você tem para ofender a consciência daqueles que são fracos. Porque se alguém vir a ti que és dotado de saber, sentado à mesa do templo de algum ídolo, não será a consciência daquele que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ou seja, se ele vê você tomando uma cervejinha, o que o irmão vai pensar? Não, mas a cerveja não tem nada demais. Há crentes que pensam assim, eu posso tomar, não é pela cerveja que eu vou ser condenado, isso aí não tem nada a ver com a minha salvação, é pela graça, isso e aquilo. Bom, você tem essa convicção. E a sua consideração para com o irmão que se escandaliza. O irmão fraco, o crente novo, vê você que é crente velho ou líder, tomando a cervejinha, ele diz, eu vou tomar minha cachaçinha também. Só que, ao tomar a cachaça, ele se arrebenta porque volta à velha vida. E muitos já têm caído por causa disso. Mas você causou a queda daquele irmão. Eu tenho lembrado de muitos casos de irmãos que têm sido causa de escândalo para outros. Uma palavra dura que você dá, em princípio moralista, você pode estar causando um escândalo na mente daquela pessoa que se afasta do evangelho e nunca mais volta. Nós temos no nosso meio, na comunidade, muitos históricos assim, de crentes que espantaram muita gente. E isso é triste. Esses crentes que se consideram fortes a ponto de julgar os outros, de querer consertar a vida dos outros e dar lição de moral nos outros, em geral eles não ganham ninguém, não trazem ninguém, mas espantam bastante gente. Isso vai ser lembrado pelo Senhor, vai ser muito triste. Então, o apóstolo conclui aqui da seguinte maneira: você pode ter a liberdade que você acha que tem, e você vai dar contas diante de Deus, e não é agora que nós vamos julgar isto. Mas, e a consideração para com seu irmão mais fraco? Se você não tem consideração para com ele, você está se condenando por causa disto. A sua atitude deveria ser: eu tenho a liberdade de comer carne sacrificada a ídolos, mas se isso escandaliza o meu irmão, então eu nunca mais como carne, para que não venha a escandalizar o meu irmão. Isso é amor. Isso é atitude cristã, é um dever de quem está no corpo. Mas o egoísta, o crente interesseiro, que é cabrito, é bode, ele não pensa no irmão. Eu vou, quando eu for, eu não tenho problema de chegar atrasado da igreja, porque eu estou ocupado, eu também saio, terminou o culto, eu vou embora logo, porque eu tenho minhas coisas a fazer, cada um por si. Você não está considerando o seu irmão mais fraco. Isso não é pertencer ao corpo. Agora, você pode passar para os outros a imagem de que é um bom crente, mas Jesus vai saber. Se você não ama o seu irmão, você não considera o corpo, não vai buscar o irmão caído, não vai ajudar o fraco, você não tem condescendência para com aquele que está em dificuldades, então você não está guiado pelo amor, você não está no corpo. E o outro dever que eu queria focalizar aqui está no capítulo 9. Existe uma lei da natureza
e essa lei era muito conhecida entre os judeus, não amordaces a boca do boi quando pisa o grão. Ou seja, o boi está sendo um instrumento de trabalho. Bota ali no meio de um tanque de cimento, digamos assim, aquele monte de grãos, e o boi fica pisando o grão para amassar o grão. E só que aí ele sente fome, aí ele vai lá e come um pouco do grão. O Senhor diz que não era para amordaçar a boca do boi, impedir o boi de comer. Se ele está pisando o grão, ele tem o direito de participar também. E isto é referente às pessoas. E o apóstolo diz, por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, é com cada um de nós que isso está escrito. Pois aquele que lavra, cumpre fazê-lo com esperança de colher alguma coisa. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolher as coisas materiais, ou seja, receber alguma oferta, alguma ajuda. Nós estamos trabalhando espiritualmente para o bem de vocês. Estamos dedicando tempo, dedicando todo o nosso trabalho, nosso amor, nossa experiência, nossos dons espirituais. E você vai receber tudo isso e não vai corresponder? Você não vai fazer um agrado e tal, levar um copo de água, aquele que está ministrando? Às vezes, para uma pessoa comum, essa expressão que Jesus usou, quem dá um copo de água a um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. A gente não sabe o quanto é importante um copo de água para quem fala muito. Eu tenho uma carência, uma necessidade muito grande de água. Me ensinaram isso. Se eu não ficar tomando água continuamente enquanto eu falo, eu vou acabar tossindo, a garganta seca, isso vai me prejudicar. Eu preciso de água, mas há situações em que a água acaba, eu levei um copo só de água, a água acabou, eu estou ali pregando e não posso sair dali lá no bebedouro buscar água. Então alguém pega para mim, nesse momento, aquele copo de água é muito importante. Para mim, naquela hora, é muito importante. Jesus quer mostrar que coisas simples, quando feitas com amor na hora certa para alguém que precisa, passam a ser muito importantes. Às vezes um obreiro está trabalhando, visitando, mas ele precisa comer alguma coisa, tomar um cafezinho, alguma coisa. E se você dá a um obreiro, no caráter de obreiro de Deus, um copo de água, ele é um boi que está pisando o grão, deixa ele comer um pouco, deixa ele se alegrar com estar com você, trazendo a bênção espiritual para a sua vida. Este é mais um dever que recai sobre os que estão ligados no corpo. Valorizar o seu líder, fazer alguma coisa por ele para que ele possa fazer a obra com alegria. Ame o seu pastor, seja submisso, alegre o coração do seu líder, do seu pastor, para que ele possa fazer o trabalho com alegria. Se você não fizer nada, ele vai continuar a fazer o trabalho, porque ele está fazendo por causa do Senhor. Mas como ele é humano, precisa de alguma ajuda material também. Então, uma pequena ajuda material que você dê na hora certa pode ser muito importante para ele, pode dar um renovo para ele. Que Deus dê a você o entendimento dessas coisas para você poder fazer alguma coisa dentro do seu limite por pertencer ao corpo e não só achar que você tem o direito de assistir reunião quando quer e receber a sua bênção e ir embora. Cuidado, você que quer só direitos. O corpo de Cristo, por amor, traz deveres também.